Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Eu sou Matheus Costa, bem-vindos ao canal Codex 95, onde nós falamos sobre Bíblia e respondemos pessoas na internet que gostam de falar sobre a fé cristã. Dessa vez temos um vídeo muito interessante sobre o Alfa e o Ômega, esse título misterioso que aparece lá no Apocalipse, e dessa vez vamos estar respondendo a um amigo nosso, um cara que eu admiro muito, o irmão Valdir Camilo, que fez um vídeo no canal dele a respeito desse tema. Valdir Camilo, para quem não sabe, é uma ex-testemunha de Jeová e ele mantém a mesma visão das testemunhas de Jeová, que esse título, o Alfa e o Ômega, aplica-se exclusivamente ao Pai. Será que é isso mesmo? Será que esse título pode ser estendido também para outras pessoas? É sobre isso que nós vamos falar, mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos embora. Então, bora lá, vamos nessa. Vamos reagir ao Valdir Camilo sobre quem é o Alfa e o Ômega, a verdade que pode mudar a sua fé. Vamos analisar aqui o que a Bíblia diz sobre a identidade do Alfa e do Ômega do Apocalipse. Vamos lá. Eu vou utilizar primeiramente a versão Almeida revisada da imprensa bíblica. Tá? Ok. E é interessante que somente no Apocalipse a expressão o Alfa e o Ômega ocorre. E ocorre em 3 lugares, em 3 versículos. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Apocalipse 21, versículo 6 e Apocalipse 22, versículo 13. Vamos então analisar o primeiro texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bem, nós percebemos que existem 3 expressões ligadas ao Alfa e Ômega. Ele é chamado de Senhor Deus, também o que era, que é e que há de vir, e o Todo-Poderoso. Bem, muitas pessoas ligam o versículo anterior, Apocalipse 1:7, com o versículo 8, sendo que o versículo anterior fala de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos os 2 versículos juntos, parece que o Alfa e o Ômega é o Senhor Jesus. Vamos ler então esses 2 versículos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Certo, então aqui no versículo 7, claramente estão falando de Jesus, né? Ele vem com as nuvens, todo olho verá, aqui é mesmo aqueles que o transpassaram, só quem foi transpassado foi Jesus, o Pai não foi transpassado, e o Pai não é o Filho. Então, estamos vendo aqui que no contexto, então, o Filho que está sendo citado, e logo em seguida, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, algumas pessoas, por associarem o versículo 7 ao versículo 8, concluem que o Alfa e o Ômega é uma referência ao Senhor Jesus. Mas é importante que nós analisemos o contexto todo. Então, perceba que uma das características do Alfa e Ômega é que ele é chamado de aquele que é, e que era, e que há de vir. Então, vamos começar lendo o versículo 4, Apocalipse 1, versículos 4 e 5, que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz, da parte, note, daquele que é, e que era, e que há de vir. Estou falando aqui do Alfa e Ômega. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Então veja que Jesus é citado separado do Alfa e Ômega, como sendo uma pessoa distinta do Alfa e Ômega. Continua, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então fica claro, a Bíblia ela separa, ela distingue o Alfa e o Ômega de Jesus Cristo. São pessoas distintas textualmente falando. Não, Valdir, não é isso que o texto diz. Aparece no versículo 4 uma distinção entre o que é, o que era, o que há de vir e Jesus Cristo. Mas isso não significa que o Alfa e o Ômega é distinto de Jesus Cristo. Por quê? Porque pode ser um título que se aplica a tanto o Pai quanto o Filho. O fato de haver um mesmo título aplicado a pessoas distintas não é uma contradição. Simplesmente são pessoas que compartilham o mesmo título. Esse texto, por si só, ele não comprova necessariamente que Jesus não pode ser o Alfa e o Ômega. Aliás, ali no mesmo capítulo, no versículo 17 e 18, o mesmo personagem se apresenta como primeiro e o último e diz: estive morto e estou vivo pelo século dos séculos. O Pai nunca morreu, quem morreu é o Filho. Então, será que existe uma contradição aqui? Não. Essa contradição, suposta contradição, pode simplesmente ser resolvida se o mesmo título de Alfa e Ômega se aplicar tanto ao Pai quanto ao Filho. Bem, vamos agora ao segundo texto. Apocalipse 21, do 5 ao 7. Diz aqui: Tá, esse primeiro texto não foi conclusivo, né? Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Bem, aqui nós vemos nos versículos 5 a 7 sobre o Alfa e o Ômega novamente. Mas perceba que inicia o versículo 5 falando sobre aquele que estava assentado no trono. Ele aqui fala essas palavras e diz: Eu sou o Alfa e o Ômega. Tá, ele estava assentado no trono, mas significa isso que Jesus também não estava assentado no trono?
O Pai está assentado no trono, mas Jesus também está assentado no trono. No capítulo 22 do Apocalipse, no verso 1 e 3, ali diz que o Cordeiro compartilha o trono também com o Pai. Além disso, essa promessa de dar a quem tiver sede, darei de beber da água da vida, Jesus é tido como sendo o cumpridor dessa promessa em várias passagens bíblicas. Ali em João capítulo 4, João capítulo 7, no Evangelho, essa questão de dar água da vida gratuitamente, né? A fonte da água da vida, ela é sempre associada com Jesus. Então, não existe aqui nenhuma objeção para que Jesus não possa ser o Alfa e o Ômega. Então, esse texto também não exclui Jesus. E mais, em que parte da Bíblia o Pai, exclusivamente o Pai, é tido como aquele que dá de beber de fontes de água da vida? Essa descrição profética, ela é atribuída sempre a Jesus. Então, mais uma vez, esse texto também se encaixa com Jesus Cristo. Então, o Alfa e o Ômega aqui recebe uma outra característica. Ele é aquele que estava assentado no trono. E quando nós pegamos o capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que há uma distinção entre Jesus Cristo e aquele que estava assentado sobre o trono. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. E nós sabemos que o cordeiro aqui é Jesus Cristo. Já é um conceito, já, digamos, de todas as religiões, todos os teólogos, né, que está falando de Jesus Cristo aqui. Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, note, do que estava assentado sobre o trono. Então separou aqui o cordeiro daquele que... Tá, será que isso aqui significa que Jesus não está no trono? Bom, como eu falei, no capítulo 22, versículos 1, versículo 3, mostra que o Cordeiro compartilha o trono com o Pai. E aqui, essa passagem aqui, entre o trono, significa também, no grego, do meio do trono. Isso não exclui o Cordeiro de estar em pé, também compartilhando o trono com o Pai. O mero fato de ele estar à direita não significa que ele também não está no trono. Ele pode estar no trono à direita. Eu e você podemos sentar num sofá e eu estar à sua direita. E nem por isso nós somos a mesma pessoa e nem por isso eu deixo de estar no sofá porque eu estou à sua direita. Essa palavra aqui, no grego, entre o trono, pode muito bem significar no meio do trono ou no trono, dentre o trono. E o último texto sobre o Alfa e o Ômega é Apocalipse 22, 13, onde se nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E alguns associam o versículo anterior ao versículo 13, e lendo os dois textos diz assim: Escute, venho depressa, e a recompensa que darei está comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então alguns entendem que está falando de Jesus, como aquele que vem depressa. Bem, a Bíblia não se contradiz. As duas referências que nós já vimos do Alfa e Ômega mostram que é distinto, que ele é uma pessoa distinta, separada do Senhor Jesus. E a Bíblia não faria confusão, a Bíblia não tem contradição. Então ele é distinto de Cristo textualmente falando. Mas, novamente, Valdir, você que está supondo contradição, porque você, na sua cabeça unitária, você tem já um preconceito, uma visão pré-definida, que o mesmo título não pode se aplicar ao pai e ao filho. Mas essa sua suposta contradição, ela é facilmente deslindada se você partir do princípio que o pai e o filho podem compartilhar esse título de Alfa e Ômega. E bem, você novamente está amputando o texto do seu contexto. Então, o verso 12, ele claramente diz: eis que venho em breve. E ali no verso 16, que é logo depois, no mesmo contexto, esse que diz que vem, ele diz ali, ó, no verso 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas. E ali, no final, não resta dúvida. O João claramente diz: vem Jesus Cristo, né? Venha, Senhor Jesus. Então, esse papel profético de aquele que vem em breve, ele é sempre atribuído a Jesus Cristo, né? E ali no verso 12, ele diz que ele vem para recompensar aqueles segundo a sua obra. Ora, isso é uma citação clara de Jesus no Evangelho, onde também ele diz que ele viria para dar a cada um segundo a sua obra. É uma mensagem de julgamento, e Jesus falou que o Pai não julga ninguém, só quem vai julgar é ele. Então, o Alfa e o Ômega aqui está proferindo julgamento, e quem tem o papel de julgar, de retribuir a cada um segundo a sua obra, conforme diz o Evangelho, é o próprio Jesus Cristo. E o capítulo 22, mais à frente, diz: venha, Senhor Jesus. Então, claramente, o Alfa e o Ômega aqui, não resta dúvida. É muito difícil você excluir esse texto da aplicação a Jesus Cristo. Esse é o texto mais fácil de provar que o Alfa e o Ômega é Jesus Cristo. Que argumento que você mostrou aqui, Valdir, que mostra que esse título não pode ser atribuído também ao Filho? Então é claro que Jesus não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado dos anjos e ele também vem com aquele que está assentado sobre o trono.
Então, novamente, você mesmo aqui está usando uma linguagem onde não é possível fazer uma distinção exclusiva tanto do pai quanto do filho. Você está mesmo dizendo que ambos estão fazendo algo em conjunto. Então, se ambos fazem algo em conjunto, será que o título Alfa e Ômega não pode se aplicar também aos dois em conjunto? Ao Espírito Santo também em conjunto com esses dois? Ora, você diz que esses títulos e essas ações são exclusivas de um ou de outro, e em outro momento você está dizendo que ambos podem fazer a mesma coisa. No caso aqui, você está dizendo que ambos vêm, ambos têm a sua ira, ambos executam o julgamento. Então, decida-se. Aqui eles agem em conjunto ou eles agem com exclusividade? Se eles agem em conjunto, por que ambos em conjunto não podem ter o mesmo título de Alfa e Ômega? Certo, né? Então, resumindo aqui a nossa posição. Bom, temos 3 textos onde o título Alfa e Ômega aparecem no livro de Apocalipse, né? Então, só para deixar claro o significado dessa expressão alfa e ômega, né? Como se nós disséssemos no nosso alfabeto latino, A e Z. Significa o primeiro e o último, né? O início de tudo, o princípio de tudo e também o fim último de todas as coisas, né? Então, no capítulo 1, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo forem Deus, não é de se admirar que ambos compartilhem um título divino. Porém, no mesmo capítulo, o próprio Jesus, ele diz que ele é o primeiro e o último, que morreu e esteve vivo. Ora, se Jesus é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega é o primeiro e o último, aí você vai ter que se decidir. Se esse é um título exclusivo, então o Alfa e o Ômega, que é o primeiro e o último, só pode ser Jesus Cristo, porque Apocalipse 1,17 diz claramente que Jesus é o primeiro e o último, e o Alfa e o Ômega é o primeiro e o último. E no verso seguinte, no versículo 18, diz que esteve morto e agora vive. Então, o único que morreu foi o Filho, não foi o Pai. O Pai não morreu, nem na visão unitária, nem na visão trinitária. Logo, claramente, a gente não pode excluir a aplicação de Alfa e Ômega a Jesus Cristo, porque Jesus é dito como o primeiro e o último. Então, visto que o Pai não morreu, somente o Filho, né? E Jesus manifesta claramente de forma pessoal esse título, né, de primeiro e último, que morreu e agora vive. Então, no máximo, isso prova que esse é um título que pode ser compartilhado com o pai e com o filho, mas não que é exclusivo do pai, porque o filho é que é primeiro e o último que morreu e esteve vivo. Logo, a gente não tem como afirmar categoricamente que esse é um título exclusivo do pai. E mesmo que alguém leia o versículo 8 aí, na voz do pai, os versículos 17 e 18 e lá no capítulo 22 mostram que Jesus também é primeiro e último, Alfa e Ômega. Ou seja, no máximo, essa objeção prova que é um título compartilhado e não exclusivo do Pai. E agora quanto à objeção do trono, né? O capítulo 22 diz que o Alfa e o Ômega está sentado no trono. E lá no capítulo 5, Jesus parece que é distinto daquele que está sentado no trono. No entanto, no Apocalipse capítulo 3, no verso 21, o próprio Jesus diz: sentei com meu Pai no seu trono. Além disso, ali no verso 3, diz que o trono de Deus e do Cordeiro. Diz que o trono é de ambos. Então, esse título não é excludente do filho, porque o filho também é representado como estando no trono. Por último, aí falando do capítulo 22, a gente tem aí a passagem que o Alfa e o Ômega é descrito como aquele que vem, né? Ora, no livro de Apocalipse como um todo, esse papel bíblico, né, de aquele que vem, principalmente no sentido de aquele que vem para proferir julgamento, ele é atribuído a Jesus Cristo. Ali nas passagens onde o anjo fala às igrejas, né? Toda vez que fala eu venho, é Jesus que está falando à igreja, é Jesus que está falando eu venho. Óbvio, isso não significa dizer que o Pai não pode ser descrito como aquele que vem também, né? Como o próprio Valdir falou, isso é uma característica que ambos compartilham. Ora, se ambos compartilham o papel de vir, podem ser descritos como aquele que vem, como que aquele que vem pode ser um título exclusivo do pai ou exclusivo do filho? O argumento tradicional cristão, ele não exclui o pai desse papel, mas o argumento do Valdir Camilo está tentando excluir Cristo desse papel. E outra, essas passagens onde Jesus diz eu venho, estão associadas a um papel de julgamento. E a gente viu que o papel reservado para julgamento é um papel do filho. É uma mensagem de retribuição a cada um segundo as suas obras, né? Um ministério de julgamento. E esse é um ministério, não só no Evangelho, mas também agora no livro de Apocalipse, é um ministério do Filho, né? O padrão literário daquele que vem para proferir o julgamento, né? Em todas essas passagens do livro de Revelação, é um papel atribuído ao Filho. Óbvio, isso não exclui o Pai, mas esse papel de julgamento, Jesus falou, o Pai não julga ninguém, quem julga é o Filho. Então, o capítulo 22, ele textualmente diz que Jesus é aquele que vem
no mesmo contexto, na mesma fala do alfa e o ômega. Então, concluindo, a gente vê que Jesus pode claramente e distintamente usar esse título de alfa e ômega, e isso não significa excluir o Pai. Todas essas objeções mostradas aqui pelo Valdir, elas mostram, no máximo, que é um título compartilhado, mas não exclusivo do Pai. E eu gostaria de propor uma reflexão ao Valdir. Valdir, você já mudou várias vezes o seu pensamento a respeito do que você foi ensinado nas Testemunhas de Jeová e a mudança que você fez se associou a uma visão tradicional do cristianismo. Por exemplo, a questão de ir para o céu, de tomar da ceia. Você saiu de uma visão exclusiva das Testemunhas de Jeová, ou pelo menos anômala, que é adotada pelas Testemunhas de Jeová, e saiu para uma posição que é a tradicional da igreja, que é os cristãos vão para o céu, que os cristãos devem tomar da Eucaristia. Será que não seria mais um caso de você largar uma posição exclusivista e tomar a posição tradicional, histórica do cristianismo? É algo a se pensar. Eu acho que se você parar para refletir, assim como você chegou à mesma conclusão da tradição da igreja em outras passagens, nessa também, se você parar para refletir, você vai concordar com os santos da igreja e com a tradição histórica do cristianismo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí o vídeo. O nosso objetivo aqui não é criticar ninguém. Um abraço aí para o Valdir Camilo. Espero que ele veja esse vídeo. Comente aqui embaixo. Você também deixa o seu comentário aí, deixa o seu curtir. É sempre um prazer estar aqui. Vamos continuar fazendo vídeo. Se inscreva no canal e valeu!